Graça e paz do Senhor Jesus. É com muita alegria, na presença do Espírito Santo, que eu vim te convidar para junto nós orarmos, meditar na palavra e assim, continuar declarando que o Espírito Santo vive e reina dentro de nós. Que ele possa fazer morada dentro de mim e dentro de ti e que ele continue se movendo em nós. Que ele fale conosco neste momento. Vamos louvar e adorar ao Senhor, porque somente ele é digno de receber a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Sinta-se à vontade para louvar conosco, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Porque Ele é lindo, porque Ele é santo, e a Ele toda a glória. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir. Mesmo sem nada falar, tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, Ele está aí a te ouvir. Mesmo sem nada falar, Ele sempre sabe o que vai pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Nós queremos mais dessa presença gloriosa que nos faz ficar de pé, que nos faz entender que sem Deus nada nós somos, nada podemos, nada seríamos e nada fazemos. O que seríamos, pois, nós sem o Senhor? Seríamos como folha seca ao vento, aleluia, jogada para lá e para cá. Mas ainda bem que somos árvore plantada junto ao ribeiro. Glória a Jesus. Sei que estás aqui a nos ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito, leva pra Deus o que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito que intercede com gemidos por minha vida, vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Eu tenho certeza que você também quer mais desse Espírito Santo, onde a Bíblia vem mencionar que o Espírito de Deus, ele é santo. E por que a Bíblia diz isso? Porque a Bíblia também relata, fala sobre outros espíritos, inclusive alguns tipos de espíritos imundos. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é santo. Por isso nós queremos clamar, invocar essa presença dentro de nós e que ele permaneça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero mais de ti. Por isso, se você também quer mais da presença desse Espírito Santo, clame declarando: Espírito Santo, eu quero mais de ti, eu preciso mais de ti, eu necessito mais de ti. O meu coração, ele anseia por ti. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela sua presença. Que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar do alto da cabeça à planta dos pés, te dando sempre o discernimento, a sabedoria
e a visão necessária para que nós continuemos a olhar para os montes de onde nos virá o nosso socorro. Louvado seja Cristo. A palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação, eu quero louvar ao Senhor e agradecer a Ele, porque só Ele vive e reina para todo sempre. Está lá no livro de Atos, capítulo 19, e nós vamos fazer a leitura que diz assim. Livro de Atos, capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhe perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre o endemoniado, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seba, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e o dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Louvado seja Deus, vamos ler até aqui. Livro de Atos, capítulo 19, versículo de número 1 até o versículo de número 17. E o Espírito Santo vai ministrar grandemente ao meu e ao teu coração. A Bíblia nos diz que enquanto Apolo estava na região de Corinto, Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele parte para a região, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Éfeso. E diz assim: atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E aqui o Espírito Santo ele já quer ministrar ao meu e ao teu coração, porque muitas das vezes nós vamos precisar subir em regiões altas, em regiões montanhosas, onde poucas pessoas, aleluia, vão. A Bíblia nos diz que Apolo estava em Corinto, mas Paulo atravessou. E atravessar uma região para chegar em um local, louvado seja o nome do Senhor Jesus, em regiões altas. Mas a Bíblia nos diz que todas as viagens de Paulo eram por nada. Então logo nós vamos entender que Paulo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele enfrentou a dificuldade do mar para chegar aonde ninguém iria. Mas ele sabia que aquelas pessoas precisavam ouvir acerca do que ele tinha recebido de Cristo. E a Bíblia então nos relata que ele vai. E o que nós vamos entender? Nós vamos entender que tem algumas regiões que são altas, tem algumas regiões que são poucos frequentadas, e é esses locais que Deus ele quer que nós venhamos a estar, a fazer a sua obra. Quantas das vezes é muito cômodo nós andarmos em regiões terrenas, em regiões planas,
Mas a Bíblia vem dizer que ele atravessou. E Deus, ele quer que você também atravesse. Deus, ele quer que eu também venha atravessar, para que nós venhamos a chegar em regiões altas. Mas não é apenas as regiões altas de patamar, é regiões altas onde ninguém quer ir, é regiões altas onde se é difícil chegar, é regiões altas onde ninguém quer ir falar do amor de Deus. A Bíblia nos diz que Paulo atravessou. E logo nós vamos entender que uma travessia não é nada fácil. Ainda mais quando se trata de sair de um local onde nós vamos entender, aleluia, que é mais baixo para um local mais alto. Se nós formos subir um monte, se nós formos subir uma ladeira, nós vamos ter que fazer esforço. E a Bíblia diz que Paulo assim fez. E a Bíblia nos diz que então ele chega naquela região de Éfeso e ele pergunta às pessoas que estavam crendo na palavra de Cristo, que tinham sido batizadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se eles tinham recebido o Espírito Santo. E por que é tão importante essa pergunta que Paulo fez? Porque aquele povo já tinha sido batizado. Mas o batismo, aleluia, ele vem de acordo ao arrependimento. Todo aquele que se arrepende tem que descer as águas, assim está escrito nas Escrituras. E a Bíblia vem dizer que mediante ao descer as águas, a Bíblia nos diz que nós devemos receber, aleluia, o batismo no Espírito Santo. E então Paulo, ele faz essa pergunta para aqueles homens, porque eles tinham sido batizados, eles estavam crendo, e a Bíblia diz que eles respondem assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não, nós nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E por que Deus ele veio com essa palavra para mim e para você? Porque o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santíssima e ele é muito importante e ele precisa habitar em mim e em ti, para que quando Cristo venha buscar a sua noiva, aquilo que está em mim e em ti, que é o Espírito dele, aleluia, louvado seja Deus, aí nós vamos ter a garantia de morar no céu. Porque em nós vai estar aquilo que é de Cristo, o Espírito Santo dele. Aí a Bíblia diz que Paulo então pergunta: não basta apenas ser batizado nas águas, mas tem também que ser batizado no Espírito Santo. E aí a Bíblia relata, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele explica por quê. Porque ele diz: o batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo, versículo 4, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. E por que Paulo ele fala acerca do Espírito Santo, da importância de receber esse batismo no Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo quem vai nos dar autoridade, é o Espírito Santo quem vai trazer sabedoria, é o Espírito Santo quem vai trazer entendimento, é o Espírito Santo quem vai nos direcionar. E aí nós vamos ver, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no versículo 5, que quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Por que Paulo impôs as mãos naquele homem? Porque Paulo era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia vem dizer que se nós cremos, nós faremos maiores sinais do que o que Cristo fez. Então Paulo, através dessa palavra, ele põe as mãos ali naqueles homens e a Bíblia vem dizer que eles são batizados no Espírito Santo e eles começam a falar em línguas e a profetizar. E nós vamos entender por que é tão importante, porque a Bíblia vem relatar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Paulo ele continuava fazendo a obra, ele continuou pregando e a Bíblia diz que ele passou cerca de 3 meses. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Algumas pessoas se recusaram a crer no que estava vendo, na manifestação do poder da graça de Deus. E tem pessoas que se recusam a crer, se recusam a acreditar que Deus ele pode usar, que Deus ele pode transformar, que Deus ele pode batizar no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que alguns deles endureceram o coração e não creram, e Paulo saiu dali. E nós vamos ver que ele continua ali cerca de 2 anos ministrando, ensinando, falando acerca da palavra do Senhor, acerca de como nós deveríamos, aleluia, nos posicionar para que nós venhamos a herdar o reino de Deus. E a Bíblia diz
Versículo 11, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de forma que os lenços que ele enxugava o suor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, era levado em locais onde tinha pessoas enfermas, onde tinha pessoas doentes, e essas pessoas eram curadas. Tamanha era a presença do Espírito Santo na vida daquele homem, que até o suor, aleluia, da unção que estava sobre a vida dele, curava outras pessoas. E Deus, ele vem dizer para mim e para você que ele não mudou. Ele quer continuar, aleluia, fazendo milagres por intermédio da minha vida e da sua. Assim como ele usou Paulo, ele quer me usar e te usar. E por que é muito importante nós termos essa presença aflorada do Espírito Santo em nós? Vamos entender por que Deus, ele quer que nós venhamos a entender por que o Espírito Santo é tão importante. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que alguns judeus andavam expulsando os demônios. E a Bíblia nos diz que então teve alguns homens ali daquela região, que era filho de um dos chefes dos sacerdotes, que quis imitar aquela situação. Eles acharam, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que era simplesmente chegar lá e dizer: ó demônio, cai fora e vai. Mas para, louvado seja o nome do Senhor Jesus, guerrear com o que é espiritual, é necessário ter o que é espiritual. E nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus para poder guerrear nas regiões celestiais. E a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês quem são? E essa palavra muito nos chama a atenção, porque os demônios, eles declaram que conhecem Jesus. Claro, eles estiveram lá na glória, eles sabem muito bem qual é o poder, eles sabem muito bem da autoridade de Jesus. Então eles começam dizendo para aqueles homens que queriam expulsar os demônios, porque viu que tinha algumas pessoas fazendo e estava dando certo. Mas é necessário nós termos essa presença. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito que Deus, ele vai me usar e te usar. A Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, e realmente eles estiveram no céu. É quem bem conhece, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eles já estiveram lá. E a Bíblia diz que eles disseram: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês quem são? E Deus vem dizer para mim e para você que quando eu e você temos o Espírito Santo de Deus, até as potestades, os demônios têm que saber que em mim e em ti habita o Espírito que é santo. E muitas das vezes você está daí se achando fraco, e o demônio do outro lado está vendo que você tem o Espírito Santo e está querendo te derrubar, está querendo colocar na sua mente que você é fraco, que você não pode, que você não vai conseguir, porque ele sabe que o que está em você é maior do que o que está neles. E a Bíblia nos diz que os demônios então dizem: Jesus eu conheço, Paulo sei quem é, mas vocês quem são? E aqui essa palavra do capítulo 19 do livro de Atos vem nos revelar como é o reino espiritual das trevas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eles têm que reconhecer a autoridade que está na minha vida e na sua. É por isso que a Bíblia vem dizer que aquele homem, ele fazia milagres em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Porque o Espírito Santo estava sobre ele, ele repreendia demônios, curava doentes. E a Bíblia vem dizer que onde passava era cura na alma, cura no espírito, cura no corpo. Porque o Espírito Santo de Deus estava repousado sobre eles. E essa palavra nos ensina que nós precisamos desse Espírito para quê? Primeiro, para ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Segundo, para lutar, porque nós estamos achando que a nossa guerra é contra a carne, mas não é. Lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso de número 10, diz que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra os espíritos e as potestades que reinam nas regiões celestiais. E nós precisamos nos revestir, e nós nos revestimos desse Espírito Santo que Paulo vem dizer para aqueles homens: olha só, vocês desceram as águas, olha só, vocês se batizaram, vocês estão crendo, mas vocês precisam receber o que é santo. Vocês precisam que o Espírito Santo desça sobre vocês. Foi por isso que Jesus disse aos discípulos: permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E Deus vem dizer para mim e para você: permaneça em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, até que desça sobre ti o Espírito Santo.
Permaneça. E quantas pessoas querem sair? Quantas pessoas querem desistir? A Bíblia diz que Paulo chega naquele lugar fazendo uma pergunta àquele povo. Ele chega em Éfeso dizendo: olha, vocês foram batizados no batismo de João, mas eu quero saber uma coisa, vem cá, vocês receberam o batismo do Espírito Santo? Por que Paulo pergunta isso? Aí nós vamos ver a explicação logo abaixo, onde vem relatar um fato que aconteceu, onde alguns homens tentaram expulsar alguns demônios. E a Bíblia diz claramente, no versículo de número 16, diz assim: então o endemoniado soltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. E o que Satanás quer com a nudez é envergonhar. O que Satanás quer é ferir aquele que não tem o conhecimento. A Bíblia vem dizer que aqueles homens acharam que era só eles irem lá e falar: olha só, demônio, cai fora. Olha só, Satanás, vai embora. Mas nós não podemos, aleluia, com o que é espiritual. Somente o grande, somente o soberano que vai estar na minha e na sua vida, que pode guerrear por mim, por ti, porque a Bíblia diz que ele é o general de guerra, é ele que vai na frente da batalha, ele é o leão da tribo de Judá. Só ele pode. Aí aqueles homens queriam ir sem ter a presença do Espírito Santo. E quem vai sem ter a presença do Espírito Santo se arrebenta, se fere, cai, é envergonhado. Mas aquele que tem a presença do Espírito Santo é justificado. E a Bíblia vem dizer: quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E Deus, ele quer ser engrandecido na minha e na sua vida. Através do Espírito Santo, ele quer continuar fazendo maravilhas e sinais. A Bíblia diz aqui, no versículo de número 11, diz assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. E para que os espíritos malignos saiam, para que os espíritos malignos deixem, aleluia, é necessário o Espírito Santo habitar e chegar por intermédio da minha vida e da sua. A Bíblia diz que Paulo, ele saiu de uma região de Corinto e ele subiu em altas regiões, porque ele entendia que naquele lugar pessoas precisavam da palavra de Cristo. E muitas das vezes é muito fácil ficar no comodismo. É muito fácil ir nos locais melhores, nos locais mais habitados. Mas a Bíblia vem dizer que Paulo teve que subir as regiões altas. Ele teve que se esforçar. Deve ter sido cansativo para ele. Porque se nós olharmos, aleluia, no mapa, nós vamos ver que de Corinto para Éfeso, ele tinha que cruzar o mar. Ele tinha que se arriscar. Mas ele sabia quem estava com ele, o Espírito Santo, que não iria deixá-lo envergonhado. A Bíblia vem dizer que teve pessoas que quis imitar o que estava na vida de Paulo, o que estava na vida daqueles que receberam naquela ilha quando Paulo chegou. E a Bíblia vem dizer que eles foram feridos, saíram nus e espancados. E é isso que acontece quando nós não temos o Espírito Santo. É isso que o inimigo tem feito no mundo. Tem espancado vidas, tem deixado envergonhado, tem ferido pessoas, porque está sem a presença do Espírito Santo. E Deus vem dizer para mim e para você o quanto é importante nós conhecermos a palavra de Deus, nós entendermos como é que as coisas funcionam, para que a gente possa ter a defesa que os céus querem que a gente venha ter. Mas é mediante nós não termos a defesa que nós mesmos teríamos, que é a defesa da força do braço. A Bíblia diz que Paulo diz: lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aqueles homens creram, mas eles ainda não tinham recebido. E aqui no nome do Senhor Jesus eu quero profetizar que aquele que ainda não tem, aquele que crê, mas que ainda não recebeu, porque existe uma ordem.
A Bíblia diz que até Jesus, aleluia, passou pelo deserto. Até Jesus foi batizado. E a Bíblia diz que quando ele foi batizado, sobre ele ali na mesma hora veio o Espírito Santo. Porque ele era Jesus, mas conosco existe, aleluia, muitas das vezes um tempo. E nós precisamos buscar. Porque o Espírito Santo, ele quer habitar. Ele quer fazer, aleluia, o que ele fazia por intermédio da vida de Paulo. Porque Deus, ele não mudou. Ele continua sendo Deus de milagres extraordinários. Se nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que os milagres do Senhor eram coisas estarrecedoras. A Bíblia diz que apenas um anjo matou 185 mil homens num campo de batalha. A Bíblia vem nos dizer que um homem, depois de 4 dias de morto, ressuscitou. São milagres extraordinários que Deus, ele quer fazer por intermédio da minha e da sua vida. E o que Deus vem dizer para mim e para você é: busca o meu Espírito Santo, busca a minha presença, busca o Espírito que cura, que liberta, que sara. É Ele que vai fazer a diferença. Aqueles homens não entendiam que Paulo, ele não estava ali simplesmente por estar. Ele não fazia aquilo simplesmente por fazer. Ele não era alguém que estava sozinho. Ele tinha dentro dele a presença, aleluia, do Espírito Santo de Deus. E era por isso que aqueles feitos eram realizados. Mas a Bíblia vem dizer que aqueles homens, eles não entenderam. E eles simplesmente pensaram: se ele pode, eu também vou fazer. Eu também vou chegar lá, eu também vou impor as mãos. E Deus vem dizer para mim e para você algo muito lindo que está aqui nesse versículo. Que o Espírito Santo é alguém que ele vai te levar a situações, a coisas que você nunca imaginou. Mas ele não vai te deixar envergonhado. A Bíblia diz que Paulo, ele tinha tanta essa presença, tanta essa unção, que os lenços que ele passava no rosto, por conta da unção, da graça que era pousada sobre a vida dele, a Bíblia diz que quando ele chegava em determinados locais, ele pregava, ele ensinava, e aquele lenço era levado de uma região para outra, e pessoas eram curadas. É para nós termos a ideia de quem é o Espírito Santo, do que ele pode fazer na minha e na sua vida. Por isso chama ele, por isso clama por ele, por isso diz: Espírito Santo, vem, habita em mim, faz morada, deleita-se no meu interior. A Bíblia vem dizer aqui: louvado seja Deus, que homens foram envergonhados porque não tinham essa presença. E é muito sério. É muito sério. A Bíblia nos diz que os demônios disseram, afirmando: Jesus, eu sei quem era, eu conheço. Paulo, eu sei quem é, mas vocês quem são? Os demônios, ele conhece a autoridade de Jesus. Os demônios, ele sabe que o Espírito da autoridade está sobre mim e sobre ti. A Bíblia diz aqui bem clara que os demônios, eles dizem: eu conheço Jesus. Paulo, eu sei quem é. E Deus vem dizer para mim e para você que muitas das vezes nós estamos nos sentindo fracos, e o adversário da nossa alma, o inimigo, ele tem visto que em mim e em você tem esse Espírito Santo, e nós não estamos pondo crédito naquilo que está em nós. E Deus vem dizer para mim: o meu Espírito Santo é o mesmo que estava em Paulo, é o que está em ti, é o que está em mim. Eu não mudei, eu não mudo e nem mudarei, eu sou o mesmo. A Bíblia diz que os demônios, as potestades disseram: eu conheço Jesus. Conhece mesmo, porque eles já estiveram lá. A Bíblia diz que Lúcifer era um anjo de luz, e ele caiu, e com ele veio uma terça parte dos anjos, e todos eles, aleluia, conhecem a glória de Deus, e sabe que se alguém tem o Espírito Santo de Deus, nada pode contra aquele e contra aquela. Pode até tentar se levantar, mas é para cair, porque sabe quem está nele e quem está nela. Por isso o ódio do inferno contra mim e contra a tua vida, porque olha para mim e para você e vê o brilho do Espírito Santo de Deus. E Deus vem dizer para mim e para você que muitas das vezes nós não nos reconhecemos,
mas o adversário da nossa alma tem nos reconhecido como servo e serva de Deus. Por isso fica com esta palavra, medita, toma posse. Livro de Atos, capítulo 19. E eu quero profetizar que todo aquele que tem o Espírito Santo, que essa presença seja renovada, seja avivada, que a graça do Senhor resplandeça e desça a cada dia mais sobre ti. E que aquele que ainda não tem possa receber, porque é através do Espírito Santo que nós vamos repreender o mal. É através do Espírito Santo, é através do sangue de Jesus que todos os demônios, todas as potestades vão cair, não vai prevalecer. É através do Espírito Santo que nós vamos vencer lutas e batalhas. É através do Espírito Santo que nós vamos impor as mãos. É através do Espírito Santo que vai ter cura, que vai ter milagres extraordinários, como diz a palavra lá no livro de Atos, capítulo 19, versículo de número 11. Que através de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. E nós cremos e profetizamos que através de nós, Deus também fará milagres extraordinários. Porque a palavra do Senhor, ela não muda, ela é imutável. E eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Por isso eu quero te convidar a orar, a clamar por esse Espírito Santo. Que Deus vai dizer para mim e para você é que é através do Espírito Santo que nós vamos vencer. Quando o Espírito Santo está em nós, ele nos direciona, ele nos aconselha, ele nos mostra, ele nos molda, ele fala conosco, ele intercede pela nossa vida com gemidos inexprimíveis. É por causa dele, do Espírito Santo, que nós não fomos tragados, nós não somos consumidos, mas nós somos guardados, aleluia, pela presença do Espírito Santo que está em nós. Por isso eu quero louvar a Deus e agradecer contigo, se assim você sentir no seu coração de orar. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, muito obrigada, porque a tua palavra diz que quando Jesus ressurreto subiu elevado aos céus, como está escrito, ele disse que ele enviaria o Consolador. Esse Consolador é lindo, esse Consolador é maravilhoso. Nós queremos render graças e louvores ao nome do Senhor Jesus, porque pela fé, meu Deus, nós podemos receber o Teu Espírito Santo e nós podemos declarar: faz morada em nós. Muito obrigada, meu Deus, porque nós não estamos só. E através, Pai, do Teu Espírito Santo que está em nós, Deus, vem a autoridade, vem a sabedoria, vem o discernimento, vem a capacidade de entender a Tua palavra, porque é o Teu Espírito Santo que está em nós que nos revela aquilo que nós lemos. É que nos revela aquilo que o Senhor fala conosco, até mesmo por intermédio da natureza, por intermédio das coisas. Porque o Senhor é o Deus da multiformas. O Senhor tem formas diversas de falar. Muito obrigada, porque o Teu Espírito Santo, Deus, tem se manifestado no nosso meio, tem feito os milagres extraordinários. Eu tenho certeza que cada um que está aqui, meu Deus, tem alguma coisa para contar, tem um milagre, meu Pai, aleluia. Tem um livramento, tem uma provisão do céu. E nós cremos que assim como o Senhor usou Paulo, assim como o Senhor usou Pedro, onde a Bíblia vem dizer que ele subiu ao templo na hora nona, isso quer dizer às 3 horas da tarde, na hora em que Jesus foi crucificado. E a Bíblia vem dizer que Pedro, através da palavra, curou um paralítico. Nós cremos que assim também será conosco. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor também pode nos usar, que nós também podemos ser canais de bênção. Louvado seja Deus, que nós não viemos a ficar no comodismo, mas que nós viemos a ter essa palavra como exemplo, onde a Bíblia vem dizer que Paulo subiu nas regiões altas. Ele saiu de Coríntio para Efésio. Nós vamos ver que Apolo não foi, aleluia, com Paulo. E isso não impediu Paulo de ir. Ele poderia ter colocado a desculpa: mas Senhor, eu não vou sozinho. Porque é difícil caminhar sozinho por regiões altas, por regiões desconhecidas, por regiões que é perigosa. Mas a tua palavra diz que a presença do Espírito Santo que estava em Paulo não deixou desistir, não deixou desanimar. E ele subiu às regiões altas e ele perguntou àquele povo: vocês receberam o Espírito Santo? E quando aquele povo disse que não, ele impôs as mãos e aquele povo pôde receber. Que assim também seja na nossa vida, que aquilo que está em nós, meu Pai, nós possamos passar a tua palavra, meu Deus, a tua alegria, o teu amor, o teu incentivo, o teu ânimo. Nós não podemos reter aquilo que nós recebemos do Senhor dos céus, porque de graça recebemos, de graça temos dado. A Bíblia diz que Pedro disse na subida do templo: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus. Ele não tinha prata, ele não tinha ouro. E ele quis dizer: eu tenho algo que vale muito mais. E nós temos dentro de nós algo que não tem preço, não tem valor. Que essa presença do Espírito Santo, por isso, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor.
Queremos te louvar e bendizer, porque só o teu Espírito Santo é que nos faz repousar em segurança. Obrigada, Espírito Santo, nós queremos te agradecer no particular, porque nós entendemos que o Senhor é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, e nós queremos falar contigo neste momento. Quantas das vezes nós falamos com o Pai, falamos com o Filho, mas não falamos contigo. E é o Senhor quem está dentro de nós, é o Senhor quem leva as nossas causas, nossas petições, quem geme pela nossa vida com gemidos inexprimíveis. Por isso nós queremos te agradecer por cada conselho dado, nós queremos te agradecer por cada livramento. Queremos, Espírito Santo, te chamar ainda mais para permanecer à vontade dentro de nós, para fazer morada, para nos direcionar, nos aconselhar, nos moldar, nos corrigir, porque nós entendemos que nós precisamos melhorar. Aquele povo tinha recebido o batismo das águas, mas ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. E quando Paulo falou, eles creram. E por ter crido, eles receberam. Então, Deus, que aquele que tem recebido, Deus, essa palavra possa receber do teu alto, Senhor. Ainda mais a tua presença, ainda mais o teu Espírito Santo é o meu pedido nesta hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu louvo a Deus por esta palavra. Livro de Atos, capítulo 19. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando ao teu coração, porque Ele vive e reina, e o lugar da sua morada é dentro de mim e dentro de você. Por isso, creia que através da sua vida, Deus, Ele pode fazer milagres extraordinários, assim como Ele fez na vida de Paulo. Ele também pode fazer através da sua vida. Eu deixo a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Se você sentiu Deus falar contigo, compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam receber a palavra do Senhor Jesus. Porque aqui tem seguidores, mas não é de mim, eu, a pessoa, Alessandra. Seguidores de Cristo, que crê na palavra do Senhor Jesus. Por isso eu quero, em nome de Cristo Jesus, abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar os teus planos e os teus projetos. Pedir ao Senhor o livramento, a proteção e a graça repousada sobre a tua casa e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu deixo a paz do Senhor. Eu queria dizer aqui, eu me lembrei no início, eu falei, Deus, eu vou pregar a palavra, se até o fim eu me lembrar de novo, é porque é para falar. Eu gravei a palavra na segunda-feira e eu preciso editar, porque muitas das vezes eu não consigo gravar em um vídeo só. Então eu junto por conta da direção que Deus Ele dá, eu vou falando, e quando Deus Ele diz até aqui, então eu paro. E tentando apagar uns outros vídeos que o celular estava muito cheio, eu acabei apagando a palavra. Deus falou comigo que o inimigo ele não queria que vidas ouvissem essa palavra. Eu disse, Deus, eu vou gravar de novo a mesma palavra que já gravei, que foi apagada sem querer, porque o inferno ele não pode apagar aquilo que Deus ele tem para falar comigo e contigo. Deus ele sabe da minha e da sua necessidade de fortalecer, né, essa presença do Espírito Santo. E numa situação ali, se você me perguntar como eu apaguei, eu não sei. Como foi, eu não sei. Eu só sei que quando eu percebi que fui lançar o vídeo, eu já não estava mais na galeria. E são batalhas espirituais, para quem sabe, conhece, entende. Mas até aqui me sustentou o Senhor e te sustentou. Eu queria deixar esse testemunho aqui para edificar a sua fé e com certeza falar ao seu coração. Que Deus possa te abençoar, e para a glória de Deus a palavra foi gravada mais uma vez, porque a minha boca, né, o meu coração, o teu coração é para louvar ao Senhor Jesus, e o inferno não pode nos impedir. Por isso eu deixo a paz do Senhor. Fique com essa palavra, livro de Atos, capítulo 19. Com certeza, se você ler, se você lê mais uma vez e mais outra vez, o Espírito Santo ele vai falar contigo. A paz do Senhor. Você que é novo por aqui, eu quero deixar a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao espaço que o Senhor criou para trazer uma palavra ao meu e ao teu coração. Quero dizer que Deus é contigo, é motivo de muita alegria, não só para mim, mas para o céu, ter você aqui para ouvir uma palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar. Medite na palavra de Deus, e assim você nunca vai ter, aleluia, como dizer que você não tem uma resposta, que você não tem uma direção, porque Deus ele sempre vai falar ao teu coração por intermédio dessa palavra maravilhosa que é as Escrituras Sagradas. Então fique na bênção, fique na paz, e até breve, em nome do Senhor Jesus.